Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra a gente também na internet pelo site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra todos os episódios do nosso programa e aí eu quero deixar como dica duas entrevistas super bacanas. Uma sobre dano moral, né? A gente explica qual a diferença entre dano moral, dano material, como as pessoas podem entrar na justiça para ações desse tipo e também um programa que presta um serviço super importante para você que mora aí nas cidades que adotaram o horário de verão. A gente conversou com uma médica nutróloga que mostra como a alimentação pode contribuir aí para melhorar então a qualidade do seu sono. Tem gente que é mais ou menos afetada pelo horário de verão, então esse programa tem dicas super bacanas aí para você. E no nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal Claro Oficial no YouTube. A cada dia, o Disque 100 recebe, em média, 129 denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes, incluindo violência psicológica, física e sexual. Esse número faz um alerta para a necessidade urgente de políticas públicas de combate e prevenção à violência infanto-juvenil. Mas como será que as nossas crianças percebem a violência? Será que elas se sentem seguras nos locais onde vivem, nas escolas em que estudam? Bem, uma pesquisa realizada pelo Instituto Igarapé e a organização Visão Mundial ouviu crianças e adolescentes de diferentes cidades brasileiras para saber o que elas pensam da violência e de que forma ela afeta o seu cotidiano. Os resultados chamam a atenção porque, por exemplo, cerca de 40% disseram não se sentir seguros na comunidade em que vivem ou nas escolas onde estudam. E a cada 10 crianças, 6 disseram sofrer violência física em casa. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo João Diniz, que é diretor nacional da Visão Mundial. Olá, João, bem-vindo ao Conexão Futura. Prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prazer é nosso. Converso também com Jane Santos, que é coordenadora nacional da Plataforma dos Centros Urbanos do Unicef Brasil. Olá, Jane, bem-vinda ao Conexão. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre essa pesquisa. Com certeza vai ser um ótimo programa. Aí a gente conversa também com a Nathalie Hanna, que é coordenadora do projeto Índice de Segurança da Criança do Instituto Igarapé. Olá, Nathalie, bem-vinda também ao programa. Obrigada. Eu queria começar a gente trazendo um panorama da pesquisa. Nathalie, de onde surgiu essa iniciativa e qual foi a metodologia que vocês utilizaram para trazer, então, essa percepção que as crianças brasileiras têm da violência? Então, o índice de segurança da criança foi desenvolvido pelo Instituto Igarapé, porque foi verificado que a gente tem acesso a dados objetivos sobre a violência que acomete as crianças e adolescentes no Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de homicídios, só atrás da Nigéria. Então, a gente já sabe que é um país que sofre com violência, sabe que, por exemplo, a população negra é a mais acometida também com isso, mas a gente não tinha nenhum dado de como isso é percebido pelas crianças. Então, foi desenvolvido esse índice com a ajuda de especialistas que trabalham na área de violência para a prevenção contra a violência de crianças. E foram 30 perguntas, são divididas em 5 módulos que analisam diferentes ambientes, como a casa, a escola, ou a comunidade onde eles moram. O foco é para pesquisa de crianças e adolescentes que moram em áreas violentas, de vulnerabilidade social. Foram 12 cidades. Nessa pesquisa foram 12 cidades em parceria com a Visão Mundial. E também, dentro dos módulos, a gente pesquisa as pessoas com que eles convivem, então policiais, vizinhos, familiares, pessoas que praticam atividades ilegais, e também um módulo de resiliência, como eles com eles mesmos, como eles percebem. João, é possível a gente dizer qual é a percepção dessas crianças em relação à violência no país? Foi bem interessante os dados, quando nós começamos a analisar junto com o Igarapé em relação à percepção que as crianças têm, porque, por um lado,
elas se sentem seguras onde elas vivem, principalmente nas suas casas. Mas, por outro lado, o próprio cotidiano de violência que ela mesma revela expressa de que é um ambiente altamente inseguro. E aí, quando, através das perguntas e da metodologia, se pode perceber de que existe sim um senso de insegurança grande, principalmente quando se observa as escolas e a comunidade onde essas crianças vivem. Então, foi muito interessante observar nas 12 cidades, 5 delas sendo em regiões metropolitanas e 7 em cidades pequenas e médias, que aí tem uma pequena variação dos dados de percepção entre as crianças e os adolescentes. A gente já vai repercutir aqui no estúdio alguns dados da pesquisa, a gente vai mostrar para você que está em casa também, mas eu queria ouvir da Jane, eu acho que é a primeira vez, me corrijam se eu estiver errada, que a gente traz uma pesquisa que dá voz à criança sobre esse tema, né? A gente traz muito dados, número de crianças vítimas de violência por armas de fogo, né? A população em geral, mas nesse caso se ouviu as crianças. Qual a importância, Jane, na sua opinião, de dar voz à criança para que a gente possa pensar em políticas públicas efetivamente importantes para prevenir a violência no público infanto-juvenil? Pois é, são vários ganhos que a pesquisa promove. E o primeiro ganho é justamente essa oportunidade de ouvir a criança. Isso contraria, inclusive, se contradiz ao conceito, ao sentido da palavra infância. Infância, em latim, significa exatamente isso. Não fala, criança não fala, né? O que não fala. E nesse caso, essa concepção, ela vem se materializando na configuração das políticas e tudo que tem a ver com a criança. Então, assim, o adulto, ele se empoderou do sentido de traçar políticas para a criança, falar pela criança, pensar pela criança, agir pela criança, né? E usa a criança e o adolescente, quando muito, historicamente, para legitimar, vamos dizer, esse sentido de participação. Mas, na realidade, essa pesquisa, então, traz como primeiro ponto, eu acho que muito importante, que a criança tem o que dizer, ela está preparada, né, na sua estrutura, no seu conhecimento, ela está preparada para se posicionar em relação às suas necessidades, às suas especificidades. E uma coisa que chama muita atenção na pesquisa e na história da violência é justamente que ela acomete a criança em todo o seu processo de desenvolvimento, criança e adolescente, ao longo de sua história de vida. E o que chama especialmente a atenção também em relação à pesquisa é justamente que nos locais onde elas se sentem mais, elas deveriam se sentir mais seguras, alvo de afeto, de acolhimento, de cuidado, esses são os locais que estão promovendo mais violência. E uma violência extremamente perigosa, porque a sociedade, o entorno dessa criança, muitas vezes banaliza determinadas formas de violência e aquilo não é encarado como violência. Eu acho que vocês vão poder trazer alguns exemplos dessa pesquisa que mostra justamente isso, o conceito de violência para a criança. O que é que ela entende por violência e não violência. E, para destacar especialmente, eu colocaria o seguinte: nós temos hoje no Brasil uma situação de quase genocídio. 30 adolescentes, são assassinados por dia no nosso país. E quando você vai buscar a história dessa criança, você vê o quanto ela ter sido alvo de violências seguidas, de várias formas, ao longo de sua vida, tem um impacto para promover esse desfecho, né, na sua história. Eu queria pegar o gancho, então, da Jane para a gente começar a repercutir alguns dados da pesquisa. Eu vou pedir, por favor, para a gente colocar aí uma primeira cartela que o Instituto Igarapé enviou para a gente. A gente pode, por favor, Tiago, colocar aí na tela. O primeiro dado, eu acho que fala sobre a questão da percepção, do quanto as crianças percebem a violência. Está aí no ponto? Está aí, vamos colocar. Então, quase 40% das crianças se sentem inseguras onde moram ou estudam. Só que se a gente trouxer, né, pegar que 60% se sentem seguras, vamos pensar nesse aspecto que a Jane coloca,
né, que mesmo vivendo em áreas violentas, né, historicamente violentas, né, com conflitos entre armas de fogo, tiroteio, essas crianças acabam se sentindo seguras. A gente poderia dizer que há uma naturalização, João, do que é da violência urbana para essas crianças? Eu diria que tem dois aspectos. Um aspecto talvez positivo, que é a capacidade de resiliência. É a capacidade de superar em um ambiente adverso. Então isso a gente tem que celebrar. E a pesquisa, as organizações que trabalham com infância, com as crianças e adolescentes, sempre valorizam muito essa capacidade de superação que tem. Mas o outro lado é o que você está dizendo, de que de fato existe como uma naturalização. Passa a ser algo do cotidiano, passa a ser algo normal ver situações de violência. E isso nos preocupa, porque perde o senso, né, do risco, perde-se o senso da cidadania, porque quando você, ao mesmo tempo que você diz que a criança diz que se sente segura em sua casa, mas que ela fica, 36% fica só, cuidando de crianças, dos seus irmãos pequenos, ou 70% ou 75% dizem de que já sofreram violência em sua casa, como uma agressão física, é como se é natural, né, se educar através da agressão. Então, isso de fato é preocupante, porque existe uma cultura que de alguma forma aceita essa violência, seja no ambiente do lar, seja na escola ou na própria comunidade. E isso é algo que a gente precisa, como sociedade, reverter, mudar essa cultura para que as crianças possam, de fato, serem protegidas. Qual era a pergunta, qual era a abordagem feita para as crianças, para vocês chegarem, por exemplo, a esse índice não seguro, pouco seguro ou seguro? Então, o índice ele foi construído de uma maneira para não retraumatizar, né, os entrevistados no caso de eles terem sofrido algum tipo de violência mais séria, né? Então, era evitado a palavra do uso violência. Então, as perguntas eram, por exemplo, você se sente seguro onde você mora? Ou você se sente seguro na escola onde você estuda? Daí eles podiam responder sempre, nunca ou às vezes. Ou também poderiam não responder, né? Daí pularia essa questão. E aí que daí gerava o índice, as escalas eram de alta insegurança, média e baixa insegurança, que seria a segurança, né? E aí só complementar esse dado, né, que mostraram, 40% que se sentem inseguros, seja na escola ou na comunidade onde vivem, é uma análise por módulo, né? A análise total dos dados deu que menos de 1% de todos os entrevistados das 12 cidades sentem alta insegurança. Né? Então, complementando isso que o João falou. Essa questão da naturalização. Eles não percebem que apanhar dentro de casa ou sofrer ameaças dentro da escola, bullying, ou, enfim, na comunidade, tem uma questão que, como é a relação com carros e bicicletas, enfim, que eles sentiam medo, né, também nas ruas, eles poderiam responder individualmente ou no módulo que achavam, se sentiam inseguros, mas no total, no dado geral, não apareceu esse dado. Daí que a gente... Quer dizer, vou trazer aqui o exemplo do Rio de Janeiro, a criança que já nasce, sempre tendo numa rua ao lado da sua casa, um bandido armado, aquilo ali para ela vai se tornando um ambiente natural. Agora, tem um aspecto que o João trouxe, Jane, que eu achei importante, essa questão da proteção, né, ou da educação por meio do castigo físico. A gente estabelecer um limite, né, da atuação dos responsáveis seria um caminho para a gente começar a mudar essa visão de que a punição física é importante para o crescimento daquela criança ou adolescente? Isso foi meio complexo. Não, mas assim, por exemplo, a questão da lei da palmada, né? A gente tem isso, né? Pais que acham que bater é importante, né? Ou que bater vai fazer bem. Porque existe também, tem aquele lado que acha que o Estado não tem que interferir numa questão que é familiar, e tem gente que já acha que não, que você tem que dar um limite. Eu acho que tem práticas que vêm se naturalizando historicamente, tipo a própria questão do trabalho infantil, né? Que enaltece
ao invés de expor uma criança a viver a sua infância, né, o seu início de adolescência. Isso também serve para a questão do castigo físico, né? É justamente essa naturalização que foi colocada, que ela se expressa nos números hoje que a gente tem disponíveis a partir dos sistemas de informação nacionais, que exatamente apresentam um forte componente chamado subnotificação, né? Porque o castigo físico ele é encarado, né, pelas pessoas, pela comunidade, pelo entorno dessa criança, com muita naturalidade. Então, para você enquadrar e chegar a configurar uma violação de direitos, uma agressão a uma criança, algum tipo de abuso, você precisa estar, vamos dizer assim, antenado sobre quais são as principais formas de violação. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na rede de proteção, o Disque Denúncia recebe um número bastante expressivo de 80 mil denúncias ano de violências contra crianças e adolescentes. Isso não é nada diante de um universo, né, que se mascara justamente por essa conivência, por essa convivência, por esse não registro. E a questão da palmada, a questão do castigo físico é uma das mais permissivas, vamos dizer assim, na visão de quem está na convivência, no cotidiano, porque elas assumem no lugar comum um caráter educativo, como você colocou, e isso não tem nada a ver, né, com o que se deve fazer, no que se deve investir para garantir um cuidado realmente adequado e com garantia de direito para essas crianças. João, por favor. Eu acho que tem um trabalho geracional que precisa ser feito para romper com essa cultura de violência. Eu acho que a formação de quem já está adulto, não é, já tem na sua mentalidade que a forma de educar é batendo a criança. Eu acho que investir numa nova geração, a partir das escolas, a partir da convivência na comunidade, a partir de todo o trabalho que se faz de demonstrar uma outra maneira de lidar com o assunto, a gente pode romper com isso. Porque o sistema legal brasileiro, ele é bem desenvolvido. Comparando com outros países, né, o nosso marco de proteção da criança e do adolescente é altamente elogiado. Por que ele não é implementado? É uma cultura que está aí. Eu acho que a gente precisa investir numa geração que começa a ver as relações de uma outra maneira. As relações dentro da sua casa, as relações na escola, e isso permitir que surja uma cultura de que a violência não seja parte do cotidiano. E aí não vai ser tão evidente esse tema se a educação não vai ser dada através da palmada ou não, porque as pessoas encontram alternativas, que hoje a geração adulta, ela tem essa dificuldade, porque ela não consegue ver alternativas à maneira tradicional que os avós, os tios, os pais criaram. Vamos mostrar, por favor, outros dados da pesquisa que a gente tem aí disponível? Vamos colocar aí na tela. Então, olha só, a pergunta é, você já teve aula cancelada por causa de tiroteio ou confusão na rua? 35% de crianças e adolescentes disseram que sim. Vamos passar para a próxima tela, por favor. Segundo a pesquisa, 6 em cada 10 crianças relataram sofrer violência física em casa, ao encontro do que a gente discutia há pouco aqui entre os nossos convidados. Próxima cartela, por favor. 85% dos jovens convivem com brigas. Agora, vou voltar aqui para o estúdio, então, para repercutir esse dado. 85% dos jovens convivem com brigas dentro das escolas também. E a questão do cancelamento das aulas por conta de tiroteio nos locais onde eles vivem. Isso é um dado muito sério, porque até que ponto a violência pode impedir, né, o desenvolvimento, o aprendizado educacional, ou até mesmo impedir que esse aluno dê continuidade aos seus estudos. Posso só... Pode, por favor. Esse dado de 35% foi interessante. Essas peças fizeram parte de uma campanha aqui em Igarapé com a Visão Mundial, a gente lançou durante as Olimpíadas. E aí eu divulguei, e num outro projeto que eu trabalhei com escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, na Maré, um aluno meu virou e falou, nossa, eu achei esse dado baixo. Eu falei, ué, por quê? Ele falou assim, eu acho que aqui isso chegaria a quase 100%, né? Então, ele falou que é muito comum. E a gente fazia um trabalho, né, em 8 escolas. Uma das escolas, a gente não pôde dar continuidade ao trabalho, porque era muito recorrente os casos de tiroteio e confusão na rua.
e a gente era orientado a não ir ao local. Então, com certeza, isso afeta muito o aprendizado, né? Porque cancela a aula, depois para retomar, você perde matéria, você perde a continuidade, fora como isso afeta o intelecto e a capacidade cognitiva das crianças, né? Porque vivenciar situações de violência afeta a capacidade de aprendizado, né? Tem vários estudos que tratam sobre isso, né? De neurociência, enfim. Jane, por favor. Eu queria destacar que quando a gente pensa nesse ambiente, né, nesse cotidiano, no acirramento da violência e tudo mais, a gente começa a pensar qual é o projeto de vida, como é que eu construo minhas perspectivas, o meu projeto de vida. E que exemplos são esses que eu tenho? Então, são exemplos, né, essa vivência, mesmo que o componente resiliência ele seja muito forte, né, mas assim, tem um estresse, né, natural, um estresse neurológico e psíquico, né, em função dessa convivência, sim, dessa adaptação, vamos dizer assim, essa realidade, mas acima de tudo, o projeto de vida. Quais são os meus exemplos? O que é que eu quero para a minha vida? A maioria dessas crianças que estão expostas à violência, e aí a gente tem que fazer o recorte e dar muito destaque, né, para a condição de vulnerabilidade, principalmente de exposição à violência de crianças negras, crianças pobres, crianças que residem nas comunidades populares dos grandes centros urbanos, né? A gente precisa estar muito atento e tentando encontrar mecanismos de construir junto com, apoiar essas crianças, esses adolescentes, essas famílias a reverterem a sua sequência lógica de vida, que é muito pouco, é um futuro muito, vamos dizer, é um futuro de perpetuação de pobreza, de perpetuação de problemas e tudo mais. E a educação seria exatamente a educação é a base, é a principal ferramenta para isso. A educação e a participação deles, sim, e o empoderamento deles de que a vida deles não é aquilo, eles podem fazer alguma coisa para reverter esse ciclo potencial. Antes de dar a palavra ao João, eu queria dizer que o tempo passou rápido, como eu havia falado para vocês, então a gente já está caminhando aí para o fim do programa. João, por favor. Olhar todo esse contexto, né, da violência, às vezes dá um certo desânimo de achar que isso não tem solução. Quando, na verdade, é possível, sim, de se trabalhar e reverter esses quadros de violência. Primeiro, violência tem a ver com desigualdade. Então, quando a gente começa a favorecer que haja mais inclusão, haja mais convivência entre diferentes, isso vai diminuir a violência. Segundo, de que não é um problema de polícia apenas, é um problema da sociedade, é um problema que envolve as escolas, envolve as empresas, as igrejas, as associações, todos precisam se envolver para criar esse ambiente. O outro que Jane falou, tem que dar voz às crianças e adolescentes, tem que haver o protagonismo deles. E, por último, que as instituições de Estado que nós temos, que inclui governo, né, todos os setores, elas precisam funcionar. Se a gente pensa em todo, né, esse arcabouço, é possível sim reverter o quadro de violência. E a gente tem exemplos, né, quando a gente vai nas comunidades, por que uma escola, um bairro, ele tem um ambiente mais protegido para a criança do que outros. E quando a gente vai observar, é porque existe esse engajamento, essa participação da comunidade, as instituições funcionam, o professor ele está motivado em participar. Então, existe sim solução. O que a gente precisa é disseminar mais essas melhores práticas para que elas comecem a ser parte do nosso cotidiano e consiga reverter. Como a gente já colocou aqui ao longo do programa, fazer com que as políticas públicas que já existem, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele seja cumprido, efetivado e que a gente tenha o poder de cobrar isso dos nossos gestores. Nathalie, rapidamente, pesquisa pronta, né? Vocês fizeram aí uma forte campanha no meio do ano. Uhum. A partir de agora, quais são os caminhos? É possível que ela seja enviada ou se isso já vem acontecendo para os governantes municipais e estaduais para que elas se tornem uma ferramenta importante para as ações de governo? Com certeza, Larissa. A ideia é justamente essa, é mostrar que é um aplicativo, né, que usa da tecnologia
para mapear, né, a percepção de violência. Ele é prático, ele é rápido, ele permite um rápido mapeamento dessa percepção de violência, e ele traz dados muito interessantes para justamente direcionar políticas públicas, ou de ONGs, ou de escolas, né, enfim. E o aplicativo permite também, por ser um aplicativo, a adaptação em diferentes contextos. Então, ele pode ser ampliado para, enfim, se a gente quiser pegar dados mais precisos de violência sexual ou de, como, né, foi falado, de trabalho infantil, pode ser adaptado também, de acordo com o dado a hashtag que você falou durante a campanha, Segurança para a Criança, é possível utilizá-la ainda nas redes sociais? Sim, sim. Então a gente vai colocar aí na tela também, ó, se você é uma pessoa que quer lutar aí por essa causa, quer se mobilizar, quer garantir a segurança das crianças, não só dos seus filhos, mas das crianças da cidade onde você vive, do estado em que você vive, use aí a hashtag Segurança para a Criança. É importante também, acho que, para divulgar notícias da sua cidade, né? Acho que isso é importante também. E eu vou dar aqui o site, então, já que a gente já está falando aí de internet, de campanha, o site do Instituto Igarapé, igarapé.org.br, para você, então, ter acesso a todos os dados da pesquisa, o que dizem as crianças. Tem aqui um PDF também para você ter todos os dados aí sobre essa consulta, né, da percepção das crianças e dos adolescentes da violência. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente poderia aqui continuar conversando porque é um tema muito importante. Teríamos muitos dados aqui para repercutir, mas acho que conseguimos aqui dar um panorama geral sobre essa questão. Então, Nathalie, muito obrigada. João, muito obrigada. Jane, obrigada mais uma vez. E agradecer a parceria de vocês sempre aqui com o Canal Futura. Obrigada. Olha, eu quero fazer rapidamente um convite para você, porque no dia 27 de outubro, terça-feira, vai ser realizado um debate virtual promovido pelo Prêmio Itaú Unicef. Esse debate vai discutir a importância do fortalecimento de vínculos entre escolas e organizações sociais com as famílias e a comunidade. Então, você que trabalha com educação e projetos sociais voltados ao aprendizado, não pode perder essa oportunidade. A informação completa está no site educaçãoeparticipação.org.br. Eu peço desculpas, eu falei terça-feira, mas é quinta-feira, 27. Olha, você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura. E a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima. Tchau!